escolhida para falar da mensagem de Deus, para que não possa ficar só aqui entre a gente, mas para que possa sair daqui e a gente levar a outras pessoas que necessitam. O tema da minha pregação dessa manhã vai falar sobre oração. Jesus é a oração. Você sabia disso? Que Jesus é a oração e o centro da nossa vida? E no contexto disso, não vai falar sobre só oração, vai falar sobre a vinda de Jesus. A gente vê que a cada dia mais, o tempo do fim, ele se aproxima. A gente vê que tem várias coisas acontecendo no mundo, como foi falado na escola sabatina, guerra, pessoas passando fome, não é? A gente vê que está acontecendo, amor se esfriando ao próximo, como a Letícia falou, casal se separando, porque não existe mais amor. Não existe amor no relacionamento. Então, como ela disse que a gente tem que ter o cuidado para que isso não possa acontecer no meio de nós, hoje no tempo que a gente vive. O que é oração para você? Você sabe me dizer o que é oração? Sim ou não? Oração é simplesmente falando com o nosso Deus, com o nosso Pai, que é Deus. Nesse momento, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus. Vou falar aqui o capítulo e o versículo, assim que todo mundo achar. Diga amém, a gente vai orar e entender o que a palavra de Deus tem a nos falar. Mateus, capítulo 6. Amém ou misericórdia? Amém? Amém? Vamos, do jeito que você está, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos, querido Deus, muito obrigado, Senhor. Agora, nesse momento, a gente iremos estudar um pouquinho da Tua palavra. Que eu possa diminuir o Teu Santo Espírito crescer. Que eu não possa falar, Senhor, para me engrandecer, mas sim para as pessoas entenderem e cumprir a Tua palavra conforme como o Senhor quer e da maneira como Ele quer. Seja com cada um de nós, Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O verso 6 fala assim: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e é o seu Pai que vem em secreto e dará a recompensa. Irmãos, Deus ouve a nossa oração e Ele dá a resposta. A importância de orar em secreto, longe da exibição e das aparências, Jesus enfatiza que a recompensa pela oração sincera vem de Deus, que vem a recompensa do coração verdadeiro. Como a Bíblia, ela fala que quando a gente for orar, devemos orar em secreto, fechar a porta do nosso quarto e falar com o nosso Deus. Mas o certo é esse, não é verdade? Eu sei que a gente faz o nosso culto, a gente ora aqui, normal, mas a Bíblia, ela diz que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e ali a gente tem uma oração mais sincera com Deus. Ali a gente leva o nosso pensamento ter mais comunhão com o nosso Deus. Então, é isso que Ele nos pede, que ali devemos ter uma oração sincera
o livro de João, no capítulo 14. Amém? Todo mundo encontrou? O verso é 13 e 14. Alguém gostaria de ler? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Jesus garante ao seu discípulo que se pedirem algo em seu nome, ele o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, isso significa que Deus, por meio de Cristo, ouvirá as orações dos que buscam sua vontade e glorificam o Pai através da fé em Jesus. Então, a gente vê que esse verso, ele fala que em tudo que eu pedir, você pedir, ele fará conforme a vontade dele. Não é conforme a minha vontade. Eu posso orar aqui e pedir o que eu quero, mas eu não posso fazer a minha vontade que eu quero, mas sim é Deus que vai fazer conforme a vontade dele em nossas vidas. Amém? Amém? Vamos abrir lá no livro de Salmos. Irmãos, hoje a gente vai fazer uma pregação diferente. Eu falando aqui, acabei me esquecendo, mas hoje vai ser assim. Vou ler um pouquinho dos versos, vou explicar, vocês vão entender. Vou dar uma oportunidade para quem quer louvar. E depois que a pessoa terminar, a gente dá seguimento na pregação e a gente encerra com o louvor final e a oração. Pode ser assim? Fazer uma pregação diferente. Lá no livro de Salmos, capítulo 62, e o verso 8. Salmos, capítulo 62, o verso 1. Amém ou misericórdia? Amém? O verso 8 fala assim: confie nele em todo tempo, o povo derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Irmãos, precisamos abrir o coração a Deus e confiar nele. Será se eu fazer uma oração, colocando a minha vida diante de Deus e não confiar na oração que eu estou fazendo aqui, será que ele vai ouvir? Não, né? Porque, como a gente leu que a Bíblia, ela nos ensina a confiar nele, que é em Deus. Esse verso nos chama a um relacionamento mais profundo com Deus, caracterizando por confiança, abertura e dependência. Ele nos lembra que Deus não é apenas nosso Criador, é o nosso sustentador, mas também nosso Pai amoroso que deseja caminhar conosco em todas as estações da vida. Mesmo a gente passando por dificuldade, tribulação, a gente sempre tem a certeza que Deus está conosco no nosso lado. Eu sei que a gente, irmãos, tem amigos, irmãos, que a gente devemos confiar no irmão que a gente tem hoje dentro da igreja. Ontem a gente estava no pôr do sol e foi falado sobre o testemunho ali da Juliette, que ela contou o que ela tinha passado, ela contou para as outras pessoas e as pessoas não souberam ficar só entre elas, né? Ficar espalhando, e o que ela sonhou não se cumpriu. Então, porque ali ela falou para as outras pessoas que não tinha confiança. Então, hoje também, o mundo que a gente vive, as pessoas elas estão
totalmente não sei o que é que está acontecendo, que não dá da gente confiar nem na roupa que a gente veste. Não é verdade? Porque em qualquer momento eu posso estar aqui e a roupa que a gente está pode cair. Porque o mundo que a gente está não está de confiança em ninguém mesmo. Então, a gente tem que ter mais relacionamento, como fala aqui, um relacionamento mais profundo com Deus. Porque se a gente ter mais um relacionamento profundo com Deus, todas as situações da vida que a gente vai passar, Ele vai estar ao nosso lado, como sempre Ele está em todo o tempo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de 1 Timóteo. Timóteo, no capítulo 2, e o verso 1. Quem achar, pode ler. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam predicações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Irmãos, a Bíblia nos ensina e nos incentiva a interceder pelos outros. Como foi falado na escola sabatina, que Jesus, Ele nos deixou uma missão nesse mundo, não foi? Que a missão foi sair, levar o Evangelho para as outras pessoas que precisam. Muitas das vezes a gente faz o trabalho que Ele nos manda. A gente vai lá, chega com a pessoa, fala a mensagem, prega, mas muitas das vezes o coração está duro, não aceita. Mas é porque ela não entende ainda o que a palavra de Deus tem a dizer para ela. Porque se ela sabesse, ela não endurecer, ela endurecia o coração. Então, é isso. Então, a Bíblia ela nos incentiva a interceder pelo próximo. Então, mesmo a gente vendo que o tempo do fim está chegando, várias coisas se cumprindo, o amor se esfriando, a gente como cristãos devemos interceder, orar e ajudar o próximo. Porque se Jesus voltar hoje, a gente acaba ficando. Porque se eu não ajudo o meu próximo. E também a Bíblia ela diz que o dia de amanhã nos pertence. Não pertence a mim, nem você, e nem você que está assistindo no nosso canal. Não pertence a ninguém. Então, a Bíblia ela diz que devemos fazer hoje. O tempo é hoje de fazer, de ajudar o próximo. Porque se Jesus voltar hoje, a gente sobe com Ele hoje. Mas se a gente não fazer o que Ele nos manda, é difícil. A gente vai ficar aqui do mesmo jeito que a gente está, tendo culto aqui, pregando aqui, falando sobre a vida de Jesus, mas se a gente não viver, a gente vai ficar. Irmãos, será se a gente orar e pedir de qualquer jeito e querer orar só por mim e não pelos outros, será que Deus tá certo? Será que Deus atende nossa oração desse jeito? Se eu oro de qualquer jeito, estou aqui, oro rapidamente, se não fosse de Jesus escutar, orar de qualquer jeito, vir aqui em cima de qualquer jeito, falar com meu irmão de qualquer jeito, através de uma oração, será que Deus me ouve? Não, né? Ele não vai ouvir desse jeito. Será que nós fazemos isso? Será que a gente está perto do lar? Como eu falei, será que eu orando de qualquer jeito, me vestindo de qualquer jeito, falando com as pessoas de qualquer jeito? Será que eu estou perto do lar, estou esperando
vinda de Jesus, como a gente somos cristãos, a gente espera por isso, né? Espera o retorno de Deus. Mas se a gente não fazer o que Ele pede, a gente vai esperar Jesus, mas não vai subir com Ele. Lá no livro de Daniel, a gente vê que é um personagem que ele era feito de muita oração. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que a gente hoje, no mundo que a gente vive, sem oração, será que a gente consegue vencer tudo que está acontecendo nesse mundo? Não, né? Porque, como diz, um cristão sem Jesus não é nada. E quer ver o cristão sem oração, né? Será que se com tudo isso que está acontecendo, eu não orasse, já tinha morrido, né? Porque tanta coisa que está acontecendo no mundo. É isso. Lá no livro de Daniel, o capítulo 6, e o versículo 10, todo mundo encontrou? Daniel, capítulo 6, e o verso 10. Amém? Fala assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como era de costume. Uma pergunta. A primeira coisa que a gente faz na vida é quando a gente, ser humano, cristão, passa por dificuldade. A primeira coisa que a gente faz é se ajoelhar e orar, não é? Porque sem oração não resolve nada. Irmãos, devemos ser que nem Daniel, mesmo passando por dificuldade, devemos orar. Com a oração somos mais fortes. Muita oração, muito poder. Nas nossas vidas, irmãos, devemos orar em todas as circunstâncias da vida. Quando fala em circunstância da vida, quer dizer que é em todo tempo, em todo momento que a gente estiver passando por qualquer situação, qualquer momento, a gente tem que orar. Nesse momento, eu convido o Erlen, ele irá cantar uma música. Medite no hino que ele vai cantar. Com esse pedaço de pregação aqui que eu falei, medite. Coloque os seus problemas nas mãos de Deus, e assim que ele terminar de cantar, a gente dá em seguimento. Amém? Amém. Lembre sempre do hino que a Rosária cantou. Mesmo passando por luta, sempre vai ter alguém orando por você. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça mesmo disso, que mesmo passando por luta, como ele cantou, a gente que somos cristãos sempre vamos ter paz. Sempre vamos ter mansidão, amor, domínio próprio. Então, nunca esqueça disso, que mesmo você passando por lutas, tem alguém orando por você. Amém. Queridos, quantos aqui de nós estamos esperando Jesus voltar? Amém. Amém? Então, se você está aguardando
esse grande dia chegar. Porque para nós que somos cristãos, é uma ansiedade já, né? Que quanto mais a gente vê tribulação, mais a gente vê o povo de Deus passando por lutas, mais a gente pede que Jesus possa voltar mais rápido possível. Uma pergunta: que ideia você tem do céu? Você já imaginou isso? Que ideia você tem do céu? Como a gente vai fazer um culto diferente, eu gostaria de perguntar para você: que ideia você tem do céu? Como tem dois bancos, né? Uma pessoa daqui vai responder e a outra pessoa daqui também vai responder. Que ideia você tem do céu? Se você espera Jesus voltar, você imagina Ele vindo nas nuvens do céu para nos buscar, e você imagina como vai ser o céu. Sem dor, sem luta, sem dificuldade que a gente passa durante o dia a dia, né? Então, eu gostaria que você me perguntasse, me respondesse: que ideia você tem do céu? O primeiro que responder está tudo bem. Vamos lá? Tinha um rapaz que ele falava assim: eu não quero ir para o céu não, porque lá vai ser muito chato. Ele falava assim, né? Lá vai ser muito chato, lá a gente vai ficar só cantando hino, mas assim, na visão que eu tenho, assim, o céu vai ser de muito aprendizado. A nossa mente, nosso conhecimento vai aumentar de uma maneira absurda. A gente vai ter um conhecimento. É muito interessante que o nosso ancião falou sobre o menino disse que ele não tinha, que o céu ia ser o que lá? Só um lugar assim só para cantar, louvar a Deus, só ficar tocando Ia lá, ser um lugar chato. Será? Chato é aqui onde a gente vive, né? Que a gente passa por luta, dificuldade. Então lá no céu vai ser melhor do que aqui. Porque lá no céu, Eu acredito que eu vejo o céu de uma maneira assim, muito emocionante. Onde o céu vai estar Jesus, como ele está lá, né? Ele vai estar lá. Aí a gente chega lá, como vai ser maravilhoso, assim, eu vejo Jesus abraçando todo mundo lá, com maior carinho, todo mundo se abraçando, todo mundo tendo amor pelos outros, como todo mundo tem amor, né? Assim, mas eu creio que lá, a gente puder ter a oportunidade de chegar lá, vai ver uma coisa extraordinária. Um amando o outro, um se abraçando, e lá não vai ter raiva de ninguém vai poder dizer assim: eu não vou perdoar, porque aqui já foi, não perdoa todo mundo. Lá vai ser só mesmo amor, o povo lindo, cantando um lindo coral lá no céu, e a gente contemplando a glória de Jesus lá no céu. amém. Pode falar com Hércules. É um lugar de paz, né? Porque aqui é tanta tribulação, a gente vai trabalhar, é problema, vai para o outro lado, é problemas e mais problemas. E às vezes a gente está em casa, está na rede, uma hora tem um problema dentro de casa, o cara não tem sossego. Então, para quem quer ter paz, segundo a Bíblia, é um lugar de paz. Vai encontrar paz lá. É verdade. Aqui no mundo que a gente vive, é um mundo de tristeza, problemas, dificuldade. Mas lá no céu é um momento de alegria, que não vai existir nada disso mais. Se você acredita no céu, o que o motiva a querer ir para lá? Uma pergunta. Se você acredita no céu, o que o motiva a querer ir para lá? Hã? A irmã Lancê respondeu a paz dela. Mais alguém? Brincar bastante com os animais ferozes aqui na terra, que lá vão ser como um gato doméstico. O céu é um lugar real, onde tudo é perfeito, onde não há morte, nem dor e nem vem disso. É onde há vida, saúde, paz, muito conhecimento. Olha, interessante, né?
Lá no céu a gente vai ter muito mais conhecimento da palavra de Deus. É realização. A gente aqui na terra está vivendo um sonho de esperar Jesus retornar para nos buscar, né? Mas quando Jesus voltar, vai ser uma realidade. O sonho vai se cumprir. Não há linguagem humana capaz de descrever a grandiosidade da recompensa dos que perseverarem na fé em Jesus e guardarem os seus mandamentos. Olha só, mas o que alimenta a nossa esperança não pode ser a ideia de que essa recompensa resume a uma casa no altar da colina, a uma cidade com ruas de ouros, imagine, ao encontro com os amados que hoje descansam no pó da terra, né? Queridos, essa é uma parte que mexe muito com a gente, né? Pessoas que não estão mais aqui entre a gente, tanto familiares, pessoas que já congregaram aqui, que hoje está descansando no pó da terra, como a irmã Maria, né? Hoje não estar aqui, mas ela está esperando a breve volta de Jesus. Então, a gente que somos cristãos devemos nos preparar para que a gente possa ver Jesus voltar. Amém. Então, é uma parte que dói, até porque eu já perdi minha avó, já não está aqui mais no meu meio. Para mim, ela foi uma mãe, uma segunda mãe, porque ela me criou, me ensinou a seguir o caminho de Deus. Como não só ela, hoje ela não está mais aqui, mas a minha mãe está, que é a verdadeira, que ela me ensina que sempre o caminho é esse. Nunca é outro caminho, porque o outro caminho não leva a lugar nenhum. Então, o caminho que leva a gente para o céu é esse aqui que a gente está seguindo hoje. Sem Jesus, nada disso teria sentido. Aliás, tudo isso é apenas a consequência natural da presença dele. Esta é a promessa de Jesus. A promessa é que um dia ele irá voltar. E apenas a consequência natural da presença dele. Esta é a promessa de Jesus. Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejais vós também. Amém. Esta precisa ser a fonte de nossa esperança. Um dia chegando, neste estudo vamos entender melhor o que a Bíblia diz sobre a terra. Sobre a terra, e quando Jesus voltar, a gente vai ser realizado o nosso sonho. Lá em 1 João, vamos abrir lá? No Evangelho de João, desculpa, é o Evangelho de João, no capítulo 14, e o verso 1 e 3. Amém ou misericórdia? João. Não, o Evangelho de João, Capítulo 14, o verso 1 ao 3. Amém? Fala assim o verso primeiro: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creis em Deus, creis também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Amém. Capítulo 3: e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei
Que lindo verso, né? Que a Bíblia, ela diz que Jesus, Ele estará preparando o lugar para nós. Ele não vai, Ele já está preparando, já está preparado o nosso lugar no céu. O que Ele está esperando é que a gente fazer mais a vontade dEle, o que Ele nos pede, para que quando tudo isso estiver acontecendo, Ele vai voltar para vir nos buscar. Amém? E você sabia que no céu não entra de qualquer jeito? Não entra que nem quando você vai à igreja, porque tem gente que não é batizada, né, não conhece, vai na igreja de qualquer jeito, porque a Bíblia ela diz, vem como estás. Então, Deus ele não quer saber de como eu estou, Ele pede para que eu vou até Ele, como diz, venha como estás, não importa se eu estou com lutas, dificuldades, passando por várias coisas da vida, mas Ele pede que eu vou até Ele. Então, você sabia que no céu não vai entrar assim, não vai entrar de qualquer jeito, não vai entrar se eu não vivo, se eu não cumpro os mandamentos de Deus, eu não vou para o céu, se eu não amo meu próximo, eu não vou para o céu, se eu falo de qualquer jeito com o meu próximo, eu não vou para o céu. Não vou, porque aqui diz, bora ver se vocês sabem me responder. Quem herdará o céu? Quem herdará o reino dos céus? A Bíblia ela diz que são os mansos, os limpos e quem são mansos de coração. Então, irmãos, se a gente quer ver Jesus voltar, quer ver Ele descendo nas nuvens dos céus, então, para que a gente possa ir para o céu, a gente deve ser limpo de tudo que a gente faz. O pecado ele faz a gente ser sujo a cada dia mais, não é? Porque, como foi falado ontem, a pior doença do cristão que tem hoje em dia é o pecado e viver no pecado. Então, que isso possa não ser mais pecado e que se a gente quer ir para o céu, a gente possa ser limpo mesmo, limpar tudo que a gente faz durante o nosso dia a dia. E ser manso, ser humilde com as pessoas, porque Jesus quer isso de cada um de nós. Amém. Irmãos, ao perceberem que seu amado mestre estava partindo, os discípulos ficaram profundamente tristes, mas Jesus lhe ofereceu conforto com a promessa maravilhosa de que voltaria e os levaria para morar com ele. A gente sabe que quando a gente perde alguém querido, que a gente tanto ama, tanto familiares, quanto o irmão da igreja, dói. Dói porque é uma pessoa que a gente convive, vê o que a pessoa faz. Então, quando se parte, é uma dor que dói. Eu sei que dói porque eu já perdi minha avó e ali só foi a força dos meus familiares de Deus, porque eu disse assim, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu disse assim, já que a minha avó morreu, eu vou fazer alguma coisa comigo, porque sem ela, como é que eu vou viver na terra? Então, assim, é que nem como a Bíblia diz, sem Deus não somos nada. Então, imagine se alguns parentes de nós morressem, né? Então, é isso, que mesmo com tudo isso que a gente passa, Deus, Ele nos deixou que um dia Ele voltaria e os levaria para morar com Ele na eternidade e para sempre. Amém? Afinal, esse sempre foi o plano de Deus. O plano dele foi vir nos buscar para morar com Ele eternamente. Reflita um pouco em quão maravilhoso será estar perto de Jesus. Não é verdade? Para mim, é maravilhoso estar perto de Jesus. Perto de qualquer pessoa, né?
A volta de Jesus é um evento central na fé cristã, referindo-se à expectativa do retorno de Jesus Cristo para a Terra. Este evento é esperado com ansiedade. O cristão hoje, ele está com muita ansiedade, porque quanto mais ele vê a aflição, mais ele vê a tribulação, mais ele pede para que Jesus volte. Então, é uma ansiedade, para que ele volte. Por muitos cristãos, é a crença em sua ocorrência e uma das bases da fé. Então, queridos, meus queridos irmãos, essa foi a minha pregação dessa manhã. Acabou certo, 11h30, né? O certo é 11h30. Sempre sou de pregar pouco e termino antes de 11h30. Mas hoje, com essa pregação, eu consegui terminar cedo. Cedo não, no horário certo, né? Então, meus queridos, o apelo dessa manhã, tanto incluindo quanto o que eu falei, que Jesus é a oração, quanto a vida deles, meus queridos. Se você não ora, se você não ama, se você não busca mais a Deus em meio às dificuldades, a partir de hoje a Bíblia diz que ainda há tempo. O tempo é hoje. Se você não ora, ore a partir de hoje. Busca mais a Deus, busca ter um relacionamento mais com Ele, porque sem um relacionamento com Deus é difícil da gente viver, porque a gente vê que a gente está no tempo do fim, várias coisas acontecendo, como eu falei. Então, eu sei que quando você está passando por dificuldade, você cristão, você que está assistindo o nosso canal, eu sei que quando você está passando por luta, a primeira coisa que você corre é para os braços de Deus, é para uma oração. É a oração que te dá o conforto, é a oração que te dá a paz, a necessidade que você precisa, que te faz ter mais certeza que você é a cada dia um vencedor. Então, a partir de hoje, entrega seus problemas, suas dificuldades, sua vida, seus familiares a Deus e comece a orar, que você vai ver que a partir de hoje, através da oração, tudo dará certo na sua vida. E vamos ter um relacionamento mais com Deus, que esperar a volta dele, que um dia ele prometeu vir nos buscar. Então, nesse momento, eu vou chamar o trio aqui na frente. A gente vai louvar uma música, tá? Vai falar sobre o tema Maranata. Vai falar sobre a vida de Jesus. Então, quando a gente estiver cantando esse hino, feche seus olhos, medite, coloque seus problemas, dificuldades, entregue a sua vida a Deus. E deixa que o resto Ele vai resolver, vai fazer conforme Ele quer. Amém? Amém. Nesse momento, o próximo de retornar à terra, ele virá, e quando ele vir, ele vem para sempre buscar cada um de nós. Então, com esse intuito que você quer se preparar para subir com Jesus, eu convido você a fechar seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sermão que a gente teve, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter aceitado morrer em nossos lugares. Obrigado, Senhor. Faça que a cada dia, Senhor, com essa pregação que a gente acabamos de ouvir, Senhor, mesmo em meio às lutas, dificuldades, sempre vai ter alguém orando por mim, sempre vai ter alguém orando por você, Senhor. Então, antes de tudo, dobre seu joelho, ore e coloque sua vida a Deus, que Ele fará tudo acontecer no tempo dele, Senhor. Senhor, a cada dia nos prepare, transforme o nosso coração, Senhor. Transforme a nossa mente, cada um de nós, Senhor, para que se a gente quer o Senhor retornar, nos prepare para quando o Senhor mandar, a gente possa se nos prepara, Senhor, a cada dia que o Senhor vê, Senhor, que tem várias coisas acontecendo no mundo. Mas a Bíblia diz que ia se cumprir e não ia se cumprir. Está se cumprindo, Senhor, conforme como o Senhor falou, Senhor.
Mas faça que com essas tempestades que o Senhor falou que ia ter, faça que não possa chegar no nosso meio, Senhor. Mas se chegar, o Senhor nos protege, nos guarda e faça que nós possa ter fé que o Senhor é o Deus que tudo pode em nossas vidas e isso não vai chegar até nós. Nos abençoe, Senhor, continue abençoando cada irmão da tua Santa Casa de Oração. Abençoe a família da Letícia, do irmão Hércules, Senhor, que hoje estão aqui com a gente no sábado. Abençoe a família dele, continue abençoando. O Senhor sabe a dificuldade, a luta que eles passam. Mas o Senhor tem sido um Deus tão bom que em todo tempo as lutas que eles passam, Senhor, está com ele resolvendo tudo, Senhor, como o Senhor. Amém. Fique também com cada irmão da tua Santa Casa de Oração, Senhor. Continue abençoando. Prepare cada um de nós para que quando o Senhor vier no reino do céu, a gente possa ir junto contigo e dizer: esse é o Deus que nós aguardamos, Senhor. Abençoe, leva cada um de nós para os nossos lares. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.